Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 7 de março, terceiro dia da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os seus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, a Quaresma é um tempo muito importante para nós. Então, eu quero te convidar para nós aprofundarmos nesse tempo de conversão, de oração. Eu partilhei ontem 2 momentos importantes, que é uma formação sobre 5 práticas quaresmais que nós podemos fazer, e também o terço da misericórdia especial para o tempo da Quaresma, em que nós nos reunimos para rezar e clamar a misericórdia do Senhor. Eu vou deixar no comentário fixado o link dessas orações, que vocês possam me ajudar compartilhando e convidando outras pessoas para se unirem a nós nesse tempo quaresmal. Para falar do Evangelho de hoje, eu fiz o resumo de algumas pregações e eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração da mesma maneira que o Senhor tem falado comigo. A Quaresma é um tempo de penitência. E então, o Senhor hoje vai nos falar de uma das principais práticas do tempo da Quaresma, o jejum. Numa de suas homilias, o padre Paulo Ricardo dizia assim: o motivo por que tantos nesse tempo de renúncia tão mal se aproveitam dessa prática santa e acabam chegando à Páscoa menos preparados do que convinha, é que poucos sabem em que consiste jejuar. Para entendermos que finalidade tem o jejum, o melhor caminho é considerá-lo como um complemento da oração. Então, meus irmãos, jejuar não é simplesmente deixar de comer alguma coisa, não é simplesmente mortificar a carne, mas jejuar é principalmente fazer com que esse sacrifício seja um caminho de oração, que esse sacrifício seja uma maneira de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E isso é o que nós precisamos praticar durante esse tempo que nós estamos jejuando, e principalmente na Quaresma. O jejum, quando ele é voltado no coração para o Senhor, ele nos fortalece, ele nos santifica de dentro para fora. E nós vamos vivendo essa intimidade, essa comunhão com o Senhor, quando nós oferecemos para Ele todo o sacrifício que nós fazemos, quando nós ofertamos a Ele a nossa vida,
lembrando da palavra que o Senhor deu ao profeta Joel, que nós lemos na primeira leitura da quarta-feira de cinza, quando o Senhor vai dizer que o povo de Israel estava rasgando as vestes, mas eles não rasgavam o coração. Então isso nós precisamos entender. O jejum, ele é um caminho de santidade, mas é um caminho que tem que passar pelo coração. Quando nós abrimos mão de algum alimento, de algo que nós gostamos muito de fazer, não fazemos simplesmente para sacrificar o corpo, mas fazemos como uma maneira de ter comunhão com o Senhor e de louvá-lo e agradecê-lo de todo o coração. Uma outra reflexão muito importante do Padre Paulo Ricardo, ele dizia assim: nós cristãos não jejuamos por sermos santos, mas para virmos a ser santos. E como só Deus pode nos tornar santos, jejuamos para rezar melhor e para que o Senhor encontre em nossas almas a força, para que o Senhor encontre em nosso coração o desejo de ser santos. Jejuamos não por sermos fortes, mas porque somos fracos, não por sermos servos de Deus, mas porque ainda estamos presos a tantas coisas nesse mundo. Jejuamos, irmãos, e devemos jejuar, porque nós conhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, e sabemos que é um combate diário que nós travamos, é um combate de todos os dias, e o jejum, aliado à oração, vai nos fortalecendo, vai criando em nós resistência contra todo o mal que se levanta todos os dias contra a nossa vida. E no Evangelho de hoje, nós vemos como Jesus respondeu aos discípulos de João. Jesus ensinava sempre com poder e com autoridade. E a maneira que Jesus ensinava e falava chocava muito as pessoas daquela época, principalmente os mestres da lei e os fariseus. Jesus, ele estava sempre perdoando pecados, curando paralíticos, estendendo a mão para os pecadores. Ele andava no meio do povo, daqueles que eram considerados impuros. E isso escandalizava os fariseus, escandalizava muitas pessoas daquela época. Nós vemos, por exemplo, Jesus chamando Mateus, um cobrador de impostos, para ser seu discípulo. Nós vemos Jesus comendo na casa de Mateus, junto com pecadores e com outros cobradores de impostos. E isso perturbava aqueles fariseus que falavam, mas nada faziam. E no Evangelho de hoje, os discípulos de João, eles vão chegar para Jesus e perguntar por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus, que nunca deixava uma pergunta sem uma resposta, vai dizer para eles: os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo vai ser tirado e eles então vão jejuar. No parágrafo 2043 do Catecismo, nós aprendemos assim: o jejum é uma prática penitencial que contribui para adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração, e a implorar a misericórdia divina sobre nós. Mas, naqueles momentos, a misericórdia e o amor infinito de Deus estava no meio deles,
com a presença de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne. Então eles não podiam jejuar. Havia uma atitude possível para os discípulos: a alegria de ter com eles o Senhor de todas as coisas. Então hoje, meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados ao jejum, a viver práticas espirituais que vão nos mostrando que nós temos força. E o jejum é uma dessas práticas que nos mostram claramente que em nome de Jesus nós podemos dominar as nossas vontades, nós podemos dominar a nossa carne, nós podemos ser controlados pelo Espírito. É por isso que a palavra nos fala: deixai-vos conduzir pelo Espírito, para não satisfazer os apetites da carne. E quando nós nos deixamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos entendendo que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E é muito interessante nós meditarmos isso, porque se durante 40 dias eu abrir mão de alguma coisa por amor ao Senhor, isso significa que o Senhor nos dá força, que o Senhor, Ele nos enche do Espírito Santo, e que pela fé nós podemos dizer não a essas vontades humanas que tiram a nossa alegria, a esses prazeres humanos que muitas vezes desviam o nosso olhar do Senhor. E quando nós jejuamos, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. Nós estamos nos fortalecendo para enfrentar a luta do dia a dia. Porque o próprio Senhor Jesus, nós precisamos prestar muita atenção nisso. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar a sua missão, depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ali passa a sua quaresma, 40 dias de oração, 40 dias de jejum. Ele, sendo Deus, se preparou. Nós então precisamos nos preparar muito mais. E o jejum, a oração, a caridade, a esmola, são gestos que vão nos fortalecendo na presença de Deus. São atitudes nossas que, ligadas ao coração do Senhor, vão criando em nós uma resistência para dizer não ao pecado e para dizer sim a Deus. Mas lembrando, meus irmãos, nós devemos fazer tudo com alegria e gratidão. Por isso, na quarta-feira de cinzas, o Senhor nos fala que quando nós jejuamos, que nós não sejamos como os hipócritas. Nós temos que lavar o rosto, ninguém precisa saber o jejum que nós estamos fazendo. É algo pessoal, entre eu e Deus, entre você e Deus. E essa graça que nós temos de mortificar a nossa carne é para nos encher ainda mais da presença poderosa do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ir treinando a nossa resistência, a resistência espiritual, para que quando os ventos soprarem, nós possamos permanecer firmes, para que nas tribulações nós não tiremos o olhar do Senhor e possamos ter a certeza que Ele está conosco e que nós estamos ligados e unidos a Ele. Meu irmão,
Minha irmã, esse tempo da quaresma, como eu falei na quarta-feira de cinzas, porque eu creio nisso, é um tempo que pode de verdade mudar a história da nossa vida. É um tempo que pode e quer nos trazer de volta para Deus, por isso é um tempo de conversão. A igreja, meus irmãos, ela reconhece o valor e o significado profundo do jejum para a nossa espiritualidade cristã. O 5º mandamento da igreja nos orienta a jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja, parágrafo 2043 do Catecismo. Entre os chamados padres da igreja, os primeiros teólogos das origens cristãs, Santo Agostinho reconhece o valor espiritual e moral do jejum, e ele dizia no seu sermão sobre a oração e o jejum: a abstinência purifica a alma, eleva a mente, subordina a carne ao espírito, cria um coração humilde e contrito, espalha as nuvens da concupiscência, extingue o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Nesse tempo, a igreja nos recomenda a prática do jejum. O jejum é citado no catecismo em 9 parágrafos específicos. E a síntese do ensinamento do jejum é a mensagem de que os gestos exteriores não devem ser vazios, mas devem ser acompanhados da conversão do coração e da penitência interior. É por essa razão que o jejum é associado ao sacramento da reconciliação. O Papa Bento XVI, na homilia de celebração da quarta-feira de cinzas, uma vez ele disse: em relação harmoniosa com a oração, também o jejum e a esmola podem ser considerados lugares de aprendizagem e prática da esperança cristã. Jejuar significa aceitar um aspecto essencial da vida cristã. É necessário redescobrir também o aspecto corporal da fé. A abstinência do alimento é um desses aspectos. Então veja bem, meus irmãos, a igreja nos ensina, nos exorta para que possamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus e possamos, acima de tudo, nos deixar ser guiados e movidos pelo Espírito Santo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 50. Senhor, nesse terceiro dia da quaresma nós te pedimos, não desprezes o nosso coração arrependido. Tem piedade e misericórdia de nós, Senhor, e na imensidão do seu amor nos purifica. Lava-nos, Senhor, por inteiro. Apaga completamente os nossos pecados e as nossas culpas. Porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas reconhecemos também o seu amor e a sua misericórdia para com cada um de nós. Senhor, que nesse tempo da quaresma o nosso coração se volte verdadeiramente para Ti. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.